Som. Bom dia, você que está aí em casa, que Deus abençoe você, a sua casa. Queria refletir com você nessa manhã, a partir da leitura do Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, nós vamos fazer a nossa reflexão. Hoje eu queria conversar com você, já que hoje é o dia da Páscoa, o dia que a gente considera o dia da ressurreição. Nós vamos conversar a partir do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1. A gente vai conversar sobre a cruz, a idolatria e a representação de tudo isso. De noite o pastor vai falar um pouco melhor sobre a ressurreição. Nessa manhã eu queria então falar um pouco dessa cruz. Essa cruz que de objeto de zombaria se tornou agente de salvação para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu não sei quanto a você que está em casa, mas geralmente quando é sexta-feira da paixão, sexta-feira que antecede a Páscoa, e o sábado do silêncio, o sábado aleluia, eu fico com um sentimento no meu coração de um pouco de tristeza. Na sexta-feira parece sendo tudo muito quieto, tudo muito triste, e o sábado, aquele silêncio, parece que a gente está revivendo a história outra vez, mas a gente fica com a esperança de que o domingo vai chegar para a honra e glória de Jesus. Eu queria te convidar à leitura. Obrigado, pastor. A leitura do Evangelho diz assim, a partir do versículo 1. Então, Pilatos mandou aceitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: salve-se o rei dos judeus, e batiam-lhe no seu rosto. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus irmãos, a coisa mais improvável aconteceu. Mais de 2.000 anos se passaram, e aquilo que a gente considerava, até hoje a gente considera o maior absurdo, aconteceu. Deus se encarnou, viveu entre nós, se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou do seu poder, ele decidiu se tornar homem como nós, sofrer as nossas dores, passar pelas necessidades que nós passamos, para então poder viver como homem e nos salvar naquela cruz. Nós sabemos, a partir da leitura dos evangelhos, que Jesus foi homem. Essa unidade de Deus como Filho e ao mesmo tempo de Jesus como Deus e como homem é algo que nos chama atenção, mas nessa manhã eu quero te lembrar de algumas coisas. O Deus morreu naquela cruz, o Deus Filho morreu naquela cruz, e ele morreu, foi traído, foi entregue aos romanos, ele foi injustamente entregue, passou vergonha, teve as suas feridas no meio de todo mundo, a sua nudez revelada, foi pendurado naquela cruz. E eu queria fazer um paralelo do Evangelho de João capítulo 19 com o Evangelho de João capítulo 1, a respeito da coroa de Cristo. O Evangelho no capítulo 1 de João diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava toda a vida, e ele era a luz dos homens. Meus irmãos, nós estamos falando no começo do Evangelho, alguém que tinha todo o poder, alguém que tinha toda a majestade, alguém que tinha toda a glória, alguém que tinha tudo a seu dispor, e de repente no capítulo 19, nós vemos um homem pendurado naquela cruz, aquele que é poderoso, aquele que é maravilhoso, aquele que tem controle sobre todas as coisas, aquele que o Evangelho diz que sem ele, nada do que teria sido feito se fez. Sem ele, nada do que existia poderia existir se não fosse a pessoa de Jesus. Agora nós vemos eles pendurado numa cruz. Objeto de vergonha, objeto de zombaria, até uma placa com o seu ofício de rei foi zombado naquela cruz. E eu não sei se você já viu o filme, algum filme sobre Jesus sendo crucificado, e sempre que a gente vê, a gente fica com um pouco com o coração triste, ansioso,
preocupado, porque são cenas geralmente muito fortes. Eu tenho que confessar que eu nunca tinha visto Paixão de Cristo inteiro. É verdade, Heloísa. Eu nunca tinha visto inteiro, só tinha visto alguns pedaços na sessão da tarde, assim, da Globo. E aí ontem eu tirei para ver inteiro, né? E a gente percebe que nem aquilo que a gente considera no filme como pesado não deve ter chegado nem a um pedacinho daquilo que foi a crucificação do nosso Senhor. Meus irmãos, a coroa que foi colocada no capítulo 19 de João, ela representa outra coisa a partir de agora. Se na sexta-feira, se você, assim como eu, fica triste, se no sábado é um dia de ficar em silêncio, é um dia de lembrar do sacrifício de Jesus e lembrar que Jesus estava morto, eu queria lembrar você que esse Jesus que estava morto, ele ressuscitou, ele está vivo e agora ele está sentado no alto e sublime trono. Eu falei na semana passada e o pastor hoje também comentou aqui, nós dissemos que o túmulo está vazio, mas o trono, ele está ocupado pela pessoa de Jesus. Sendo assim, eu queria ler o livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, que diz assim: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e as chaves do Hades. Isso tudo, meu irmão, foi feito uma história da redenção, para mim e para você, para que você se lembre que nada do que aconteça na sua vida, nada do que aconteça na minha vida, nada que aconteça na história da humanidade, nada disso está longe do controle, da soberania e do governo de Deus. Se nós dissemos que Jesus estava morto, se a gente leu que Jesus foi pendurado na cruz, que ele foi colocado uma coroa de espinhos, uma coroa de vergonha, para lembrar que ele não era nada, que ele deveria ser crucificado, nós estamos lendo agora no Apocalipse. Nós já sabemos que essa é a realidade que nos está disponível. Que ele agora está vivo, ele agora está sentado no alto sublime trono e ele viverá para todos sempre. Eu também, meus irmãos, quero te lembrar de algumas coisas. Se nós pensamos aqui, nessa manhã, que na sexta-feira é um dia que todo mundo fica meio borocochô, porque seria a morte de Jesus. Na hora que foi 3 horas na sexta-feira, eu pensei até assim, se fosse essa hora, Jesus teria morrido. Mas o sábado é um dia de reflexão, mas um domingo de vitória. Eu queria lembrar algumas coisas, fazer algumas aplicações para mim e para você. Os filmes, se você tem rede social, a sua rede social está cheia de fotos, de imagem da pessoa de Jesus pendurado na cruz. Pinturas, filmes, enfim, vídeos, está tudo aí para você ver, a minha também está cheia. Mas o livro de João, capítulo 19, versículo 14, diz assim: era dia de preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. E aí diz assim: eis o rei de vocês, disse Pilato aos judeus. Versículo 15. Mas eles gritaram: mata, mata, crucificam. Aí ele perguntou a Pilatos: devo crucificar o rei de vocês? E respondeu o povo: não temos rei, senão César. Eu queria fazer 2 citações. Existe um livro que diz assim: na trincheira da vida adulta não existe ateísmo, todo mundo cultua alguma coisa. O Timothy Keller, quando vai citar Agostinho nas Confissões, quando Agostinho vai falar o que é um pecado, ele diz que o pecado é um distúrbio de amor. O que ele queria dizer é que todo mundo ama alguma coisa demais ao ponto dela virar pecado. Às vezes você ama o seu trabalho demais e negligencia a sua família. Às vezes você ama demais o seu dinheiro e negligencia a Deus. Às vezes você ama demais a sua família e deixa o relacionamento com Deus em segundo plano. Ou seja, o pecado é um amor exacerbado. E é isso que quer dizer. E aí, quando a gente lê esse versículo 15... que diz assim: não temos rei, senão César. Eu queria hoje, nessa manhã, lembrar você e fazer um alerta para o meu e para o seu coração. Olha,
Quando a gente vê esses filmes, quando a gente lembra da crucificação, quando a gente lê a Bíblia e a gente percebe o povo mandando crucificar Jesus, o povo escolhendo a Barrabás, o nosso sentimento é que, se eu tivesse lá, as coisas poderiam ser diferentes. Se eu tivesse lá, eu não deixaria que isso acontecesse. Se eu tivesse lá, eu não gritaria nunca que era para crucificar Jesus em vez de Barrabás. A gente tem a mesma sensação quando a gente fala do jardim de Adão e Eva. A gente fala assim, como pode Adão e Eva ter sido tão enganados, como pode eles ter sido tão bobos, como pode eles caíram nesse conto dessa carochinha da serpente, e então eles pecaram. Meus irmãos, olha só, todos os dias das nossas vidas, hoje, ontem, e assim será a partir de agora, todos os dias nós estamos gritando, na maioria das vezes, nós não temos outro rei senão César. Essa é uma afirmação que a gente faz em pecado. Quando a gente entende e põe a nossa confiança nos governos deste mundo, nós estamos falando assim, olha, Jesus, você pode ser crucificado de novo, porque a minha confiança está em político A ou político B. Quando a gente deixa a nossa casa estar em primeiro lugar do que o relacionamento com Deus, a gente está dizendo assim, olha, Jesus, pode crucificar Jesus, porque eu prefiro ficar com os meus pais ou com a minha família, porque é mais importante que Jesus. A gente diz para o mundo e o tempo todo e para as pessoas, olha, eu prefiro crucificar Jesus, quando eu digo sim para certas opções de pecado que existem no meu coração. Existem pecados que são recorrentes nas nossas vidas. Existem outros que a gente vai errar no meio do caminho. Mas toda vez que a gente erra, a gente está dizendo de novo, olha, Jesus, você pode ser crucificado, porque eu prefiro adorar as coisas desse mundo, eu prefiro adorar as coisas que estão ao meu redor, eu prefiro morrer de ansiedade, porque eu acho que eu vou conseguir resolver as coisas por mim. Por quê? A confiança toda está mesmo na minha pessoa, não está em você. Então você pode ser crucificado, porque não existe outro rei no meu coração, a não ser as coisas deste mundo. Quando eu olho para esse texto tão marcante, esse texto tão importante, talvez um dos textos mais importantes da Bíblia, que fala da crucificação de Jesus, porque no final das contas a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus. Nós estamos dizendo aqui, teoricamente, metaforicamente, que nós preferimos as coisas deste mundo do que a pessoa de Jesus. Eu queria te convidar a pensar hoje, nessa manhã, quais são as respostas que eu e você temos dado quando o pecado chega à nossa porta? Quais são as respostas que nós temos dado à idolatria do nosso coração? Porque, meus irmãos, a idolatria, o pecado, não é simplesmente se ajoelhar de frente a um ídolo feito de barro. A idolatria é simplesmente tudo aquilo que toma lugar, que deve ser o lugar de prioridade para Deus. Ah, pastor, mas eu tenho muitas ocupações, eu tenho muitas coisas a fazer. Agora você tem que parar, porque no final das contas, Deus nos deu a oportunidade, como o mundo inteiro, nem como nação, de parar um tempo e refletir, porque um vírus é capaz de trancar tudo e fazer com que a gente pense melhor como tem sido as nossas coisas. Meu irmão, eu queria que você pensasse nessa manhã, quando as coisas chegam na sua porta, quando as maldades chegam para você, quando as opções de pecado chegam para você, quais são as suas respostas? A sua resposta tem sido que é para crucificar Jesus de novo? A sua resposta tem sido que a gente não tem outro rei senão César? Ou a sua resposta tem sido a respeito de ficar firme com Jesus? Quando nós lemos os sinais dos evangelhos, vamos chegando perto da crucificação, nós vemos Pedro dizer para Jesus, olha, se você morrer, se você for preso, não se preocupe, porque eu vou estar com você. E aí Jesus diz para ele, Pedro, não fica nessa não, porque você ainda vai me negar, e você vai perceber isso. E depois ele nega a Jesus, e depois ele cai em grande remorso, e todas as vezes que a gente lê, a gente fica com a sensação de que se fosse a gente não faria o mesmo. Meus irmãos, será que a gente não faz a mesma coisa com Jesus nos nossos dias? Será que isso tudo é muito bonito no papel, mas a nossa vida não simplesmente demonstra uma certa traição para a pessoa de Jesus? Olha, o nome Judas foi um nome muito comum na época de Jesus, mas é um nome muito incomum na nossa época.
É raro você encontrar alguém que se chama Judas. É raro você encontrar porque Judas virou sinal de traição, virou sinal de pessoa que é infiel. Mas será que todos nós não estamos sendo um pouco de Judas, quando nós estamos vivendo uma vida desleixada, quando nós estamos vivendo uma vida, vivendo nos nossos prazeres, nos nossos desejos, vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, vivendo uma vida que não quer apontar para a glória do Senhor, quando nós simplesmente entramos no nosso mundo, na nossa bolha e fazemos de tudo para nos agradar? Será que nós não temos sido um pouco de Pedro, quando Pedro trai a Jesus, quando nós tomamos decisões erradas sobre o que fazer? Pastor, você está dizendo que nós não vamos pecar? Não é isso que eu estou dizendo, porque o apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, meu irmão, a Bíblia diz no livro de Romanos que não há um justo sequer. O livro de Salmos também nos mostra isso. Então, todos nós somos pecadores, todos nós somos merecedores, carentes da graça de Deus. Todos nós éramos merecedores do inferno, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos salvos. Aquele que confessa Jesus como seu Salvador é salvo, e é salvo nessa vida de males, e é salvo para toda a eternidade. Mas eu queria que você pensasse comigo, como tem sido a sua vida, como tem sido a sua vida à luz da cruz, como tem sido a sua vida à luz da idolatria do seu coração, como tem sido a sua vida no íntimo com o Senhor. Meus irmãos, nós estamos tendo a oportunidade de viver aquilo que a Bíblia sempre mandou a gente viver. Os encontros pessoais, os encontros que é para ter com Jesus, não são encontros na multidão. Eles podem acontecer na multidão, mas Deus sempre nos chamou a nos encontrar com Ele na intimidade. No Antigo Testamento, Deus encontra com Abraão na intimidade de Abraão. Deus encontra com Moisés quando Moisés sai de perto do povo e ele vai ao encontro de Moisés. Ele se revela a Moisés. Elias na caverna não está cheio de gente ao seu redor, ele está sozinho e ali tem uma outra experiência com Deus. Eliseu também tem experiências pessoais, Josué tem experiências pessoais com Deus, nas suas conversas com Deus. Abacuque tem experiências sobrenaturais com Deus no secreto, porque quando ele vê a queixa do seu povo e fala, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Deus responde a Abacuque, Deus responde a João Batista, Deus tem encontro com o apóstolo Paulo quando ele está em volta das pessoas. O apóstolo Paulo está andando, quando ele ainda era chamado de Saulo, está andando e de repente ele cai no chão, fica cego, ouve uma voz e somente ele ouviu a sua voz. Foi só ele que ouviu a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? A experiência que o apóstolo Paulo teve não foi uma experiência geral, que todo mundo ouviu aquela voz, mas foi uma experiência dele com Deus. João, quando está na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse, é uma experiência que ele tinha com Deus. Pastor, o que significa isso? Significa que Deus não age por atacado, de maneira genérica. Ele age na nossa individualidade. Ele age quando a gente fecha a porta do nosso quarto, clama ao Pai que está no secreto e está no céu, e Ele assim vai ouvir a nossa voz e a nossa súplica. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que Deus pode agir no meio da multidão, pode, e já fez muitas vezes, já falou no meu coração, tenho certeza que já falou no seu coração, mas nós precisamos lembrar que Deus se preocupa comigo e com você. É com as suas dores que Ele se preocupa. É com as suas preocupações que Ele se preocupa. Ele se preocupa com os seus pecados. Por isso que a Bíblia diz que para a gente confessar os nossos pecados, não é para falar assim, Senhor, perdoa os meus pecados e acabou. Não, é para você citar os seus pecados. Senhor, perdoa o meu pecado porque eu menti, perdoa o meu pecado porque eu roubei, perdoa o meu pecado porque eu desejei mal a alguém. O que significa, meu irmão e minha irmã, que aquele Jesus que foi pendurado naquela cruz, que teve uma coroa de dor, de vergonha, ele sendo o rei, usou uma coroa de espinhos, e depois quando ele vai para aquela cruz, morre no nosso lugar,
Ele revela toda a idolatria que existe no nosso coração, Ele revelou a idolatria que existia no povo naquela época, mas Ele ainda continua revelando a idolatria que existe no meu coração quando eu e você escolhemos as coisas desse mundo a não ser a presença de Jesus. Talvez você não diz assim, nós não temos outro rei senão César, mas você diz, com fundo do seu coração, olha, eu não tenho outro rei a não ser eu mesmo e o meu ego e o meu orgulho. Eu não tenho outro rei a não ser o pecado escondido que eu tenho. Eu não tenho outro rei a não ser a mentira que eu conto. Eu não tenho outro rei se não for o político A ou o político B. Meus irmãos, se nós estamos depositando a nossa esperança nessa terra, em alguém dessa terra, nós já estamos errados. Porque a única pessoa que pode nos redimir de tudo, que pode nos lavar, que pode nos salvar, que pode fazer a nossa vida prosperar, é a pessoa de Jesus. Nós precisamos nos lembrar disso tudo que eu falei agora, dessa vergonha da sexta-feira, dessa dor que foi na sexta-feira, desse silêncio que a gente acredita que aconteceu no sábado, de um dia que Jesus permaneceu no túmulo, mas da ressurreição do Cordeiro de Deus. No domingo, nós precisamos lembrar que isso tudo foi por amor a mim e por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele não é o pastor só das multidões. Ele sim governa o mundo, ele sim governa as massas, mas ele governa principalmente as individualidades. Quando ele trata com Jeremias, ele trata na individualidade. Meu irmão e minha irmã, nessa manhã de Páscoa, nessa manhã de alegria, nessa manhã de júbilo, porque no final das contas o leão da tribo de Judá está vivo, eu queria te lembrar que a crucificação, toda essa vergonha, foi para revelar o pecado que existia no nosso coração, mas para também nos dar a oportunidade de salvação que existe na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria te lembrar que não existe dor que aconteça no seu coração que Deus não esteja olhando. Não existe choro que aconteça dentro de você que Deus não esteja percebendo. Não existe nada que aconteça dentro da minha vida, dentro da sua vida, que Deus não esteja atento para me salvar, para te restituir, para restaurar a sua casa e para glorificar o nome que é dele mesmo. Ele não faz isso porque nós somos as coisas mais bonitinhas do universo. Ele faz isso porque Ele é um Deus bondoso, um Deus gracioso e nos dá a oportunidade de viver uma vida santa e honesta com Ele. Eu queria orar com você nessa manhã e eu queria que você pensasse agora nessa manhã a respeito da sua vida. Como tem sido a sua vida? Se você tem prestado atenção nas coisas, nas decisões que você está tomando, se você tem sido intencional nas coisas, se você tem tomado decisões que honram a crucificação de Jesus, se a sua vida é uma vida que pode honrar a pessoa de Jesus, você precisa lembrar, meu irmão e minha irmã, que tudo que foi feito por amor a você. E quando nós tomamos decisões erradas, nós simplesmente estamos dizendo, olha, eu não tenho outro rei, senão César. Será que hoje nós estamos crucificando Jesus de novo, ou nós estamos honrando o sacrifício que Ele fez por nós? Queria que você orasse aí com a sua família, nós vamos orar todos juntos agora. Senhor, eu quero te pedir, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Que nós possamos te honrar com as nossas atitudes, com o nosso coração, com as nossas vidas, Senhor. Pai, que abençoe a vida dessa pessoa que está participando do culto agora, que ela possa entender que a Tua presença é melhor que todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a honrar somente ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a depositar a nossa esperança somente em Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor é poderoso para salvar, restaurar e redimir as nossas vidas. Pai, mas nessa manhã de domingo, manhã que representa a sua ressurreição, manhã que representa que o Senhor venceu a morte e hoje está num alto e sublime trono, nós queremos te agradecer por tudo
que o Senhor tem feito por nós, pelo seu sacrifício por nós naquela cruz, e porque o Senhor ainda tem muitas bênçãos para nós, e a bênção da eternidade, a bênção da segunda vida, e nós estamos esperando, Senhor, a vinda do Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém.